Hoje vamos falar sobre sinónimos. As palavras não existem isoladas na língua e elas estabelecem relações entre elas. E um tipo de relação que se estabelece entre palavras é a relação semântica. É uma relação que está ligada ao sentido, ao significado de cada palavra. Por exemplo, aqui temos o verbo lembrar, o nome professor, o adjetivo infeliz, o advérbio nunca, que podem estabelecer relações semânticas com estas palavras que encontramos aqui. Mas são diferentes tipos de relações. Primeiro temos de ter em atenção que se vão estabelecer relações semânticas com palavras que pertencem à mesma classe de palavras. Ou seja, se é um verbo como lembrar, vai estabelecer estas relações semânticas com outros verbos, que aqui no caso temos recordar e por outro lado esquecer. E temos aqui dois tipos de relações. Se por um lado as palavras que estão do lado esquerdo estabelecem com a palavra que temos ao centro uma relação de equivalência, equivalência quer dizer que têm significados equivalentes, semelhantes. Por outro lado, as palavras que estão do lado direito estabelecem uma relação de oposição, ou seja, têm um sentido oposto ao da palavra com que se relacionam. E temos então aqui a diferença entre sinónimos por um lado e antônimos pelo outro. Por exemplo, o verbo lembrar tem como sinónimo o verbo recordar, mas como antônimo o verbo esquecer. O nome professor é sinónimo de docente, mas antônimo de aluno. Infeliz, o adjetivo, que tem como sinónimo, por exemplo, descontente, mas como antônimo feliz. E o advérbio nunca, que vai ter como sinónimo jamais e como antônimo sempre. Hoje vamos trabalhar apenas com a relação de equivalência, que são os sinónimos. Quando falamos de sinónimos, estamos então a falar de palavras com significados equivalentes ou semelhantes. Por exemplo, olhando para esta tabela e para as palavras já em sua volta, conseguimos facilmente identificar quais são as palavras presentes que estabelecem a relação semântica de equivalência com as palavras presentes na tabela. Então, em volta da tabela temos as seguintes palavras: lindo, admirável, morar, tranquilo, fantástico, habitar, contente, certo, verdadeiro, alegre, sossegado, sincero, adequado e belo. Vamos tentar completar a tabela e identificar quais são os sinónimos para as palavras presentes já na tabela. Por exemplo, para bonito temos os sinónimos lindo e belo. Para calmo, sossegado e tranquilo. Correto, adequado e certo. Feliz, alegre e contente. Honesto, sincero e verdadeiro. Maravilhoso, admirável e fantástico. Viver, habitar e morar. Quando falamos de sinónimos, temos de ter sempre em atenção que estamos a falar de palavras com significados semelhantes ou equivalentes, mas não iguais, porque há sempre uma diferença entre as palavras, por mais subtil que essa diferença seja. E depois temos palavras sinónimas que apresentam traços semânticos mais próximos, ou seja, se têm um significado mais próximo, e outras que, mesmo sendo sinónimos, têm uma maior diferença entre elas e vai depender muito do contexto. Vejamos, por isso, alguns exemplos em frases, todas elas com o adjetivo velho.
O meu vizinho é velho. Moramos numa casa velha. Os teus sapatos estão muito velhos. Para nós substituirmos o adjetivo em cada uma destas frases, nós vamos ter de escolher diferentes palavras. Porquê? Porque temos de fazer uma adequação ao contexto em que, no caso, a palavra velho é usada. Então, se na primeira frase o meu vizinho é velho, posso e até devo, por uma questão de educação, dizer o meu vizinho é idoso. Para a segunda frase, já não vamos poder dizer que moramos numa casa idosa, mas vamos ter que substituir por outra palavra sinónima. Então, moramos numa casa, poderia ser antiga. Os teus sapatos estão muito velhos. Aqui nem posso dizer idosos, nem posso dizer antigos, mas vou usar um sinónimo para o adjetivo velho neste contexto, que poderá ser os teus sapatos estão muito usados ou estão muito gastos. Então, quando nós queremos substituir alguma palavra por um sinónimo, temos de ter em atenção o contexto em que ela surge. Vejamos agora exemplos com o adjetivo cansativo. Este trabalho é muito cansativo. O artigo que estou a ler é muito cansativo. Vamos tentar substituir o adjetivo sublinhado por palavras com significado equivalente. Então, na primeira, este trabalho é muito esgotante, cansa-me muito. No segundo, o artigo que estou a ler é muito aborrecido, maçador. Cansa-me porque não tem interesse, aborrece-me. Então, estamos a ver que vamos usar diferentes palavras. Vejamos agora com o adjetivo seco. O chão da cozinha já está seco. As plantas da Maria estão a ficar secas. O Miguel é sempre muito seco nos seus comentários. Novamente, vamos tentar substituir o adjetivo seco por palavras com significado equivalente ou semelhante, mas tendo em atenção o contexto. Então, podemos substituir na primeira seco por o chão da cozinha já está enxuto, já não está molhado, está seco, está enxuto. As plantas da Maria estão a ficar murchas. E na última, o Miguel é sempre muito insensível ou ríspido nos seus comentários. E assim vemos que temos diferentes palavras que vão substituir a mesma palavra, mas que tudo depende do contexto em que ela surge. Passemos agora a um pequeno exercício. Vamos substituir as palavras sublinhadas que se encontram no texto, são 18 palavras que se encontram sublinhadas, pelo sinónimo adequado. E para isso tem aqui quais as palavras sinónimas que pode usar. Tenham atenção que as palavras já se encontram na forma adequada para o contexto. Por exemplo, os adjetivos já se encontram na forma, no género e no número adequado. Os verbos no tempo e no modo e na pessoa adequada. É só mesmo fazer a substituição. Vamos então corrigir. A Rita, para vive, podemos usar habita ou mora numa zona. Em vez de tranquila, vamos usar pacífica da cidade. Ela, agora vamos fazer o oposto do número 1. Se usarmos mora no número 1, aqui vamos usar habita. Se usarmos habita no número 1, aqui vamos dizer mora, porque os três verbos são sinónimos: viver, morar e habitar. Ela mora só, vamos substituir por sozinha, numa casa, que podemos substituir por moradia ou vivenda, velha, que vamos substituir por
antiga e vermelha. Em vez de vermelha, vamos ter encarnada, que o avô lhe deixou quando morreu. E temos como sinónimo de morreu, faleceu. Ela está satisfeita. Para uma palavra com significado equivalente a satisfeita neste contexto será feliz com a casa. Aqui podemos usar ou vivenda ou moradia, dependendo do que usamos no número 5. Mas desejava. Podemos substituir desejava por queria. Renovar, que podemos substituir por remodelar. Determinadas, que podemos substituir por certas divisões da casa. Já pediu algumas opiniões, mas ainda não decidiu. Podemos substituir o verbo decidir por determinou o que vai fazer. Só que pode ser substituído por apenas tem uma certeza. Jamais ou nunca alterará, que pode ser substituído pelo verbo modificará, a famosa que vamos trocar por célebre biblioteca do avô.